Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que o Senhor abençoe gloriosamente quem me ouve, que o Senhor possa falar conosco por intermédio da sua santa palavra. O texto para nossa breve meditação encontra-se hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 7, nós vamos ler a partir do verso 1, diz assim: Quando Jesus terminou de dizer tudo isso à multidão, entrou em Cafarnaum. Naquela ocasião, um escravo muito estimado de um oficial romano estava enfermo, à beira da morte. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, mandou que alguns líderes judeus lhe pedirem que fosse curar seu escravo. Os líderes suplicaram insistentemente Jesus socorresse o homem, dizendo: Ele merece sua ajuda, pois ama o povo judeu, e até nos construiu uma sinagoga. Jesus foi com eles, mas antes de chegarem a casa, o oficial mandou alguns amigos para dizer: Senhor, não se incomode em vir à minha casa, pois não sou digno de tamanha honra. Não sou digno de tamanha honra. Não sou digno sequer de ir ao seu encontro. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de seus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. Só preciso dizer: vão e eles vão, ou venham e eles vêm. E se digo aos meus escravos, façam isso que eles fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado, voltou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como essa em Israel. E quando os amigos dos oficiais voltaram para a casa dele, encontraram o escravo em perfeita saúde. Glória a Deus, né, meus irmãos? Glória a Deus, que mensagem maravilhosa. E que diálogo rico do Senhor Jesus. Esse, para falar a verdade, é um daqueles que serve para trazer fé e esperança ao nosso coração, a ponto de nos manter, sabe, firmes contra as tempestades da vida, contra aquilo que nos aflige. Crises e dificuldades, meus irmãos, vão surgir uma após a outra, às vezes uma dentro da outra, às vezes uma multidão delas vai nos acometer. Elas vão ser inerentes nessa vida, não tem como nós fugirmos dela. O que nós podemos fazer é se submeter à soberania de Deus toda vez que uma se apontar a nós. E eu quero fazer algumas aplicações pertinentes, trazer esse texto, a revelação do Espírito para a nossa vida. Bom, ele diz assim: quando Jesus terminou de dizer tudo isso, a multidão entrou em Cafarnaum. Cafarnaum é a etimologia da palavra, quer dizer casa do consolo, um lugar de descanso. Bom, mas naquela ocasião ele encontrou um escravo muito estimado. E quando ele terminou de dizer tudo o que é essa pergunta, ele estava pregando sobre a casa firmada na rocha e a casa que não era firmada na rocha, que a tempestade viria sobre as duas. Mas aquele que colocava as palavras do Senhor Jesus em prática, esse permaneceria. É a palavra que é firmada na rocha, coloca os alicerces em rocha firme. Quando as águas e a enchente vêm, bate sobre as duas, a que foi firmada na areia será levada, mas a que foi firmada na rocha permanecerá até a tempestade passar. Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. E Cafarnaum representa um lugar de descanso, mas naquela ocasião, até no lugar de descanso, um escravo estimado de um oficial romano estava enfermo, à beira da morte. Perceba, ele era centurião, ele era um homem de autoridade. Centurião é aquele que dirige as centúrias. Ele deveria ter no mínimo, mais de 1.000 soldados ao seu comando, no mínimo. Mas ele se preocupava com o escravo. Ele era um homem de autoridade, com muito poder, mas se preocupava com aquele que estava na escravidão, estava doente, se preocupava com a alma dele, se preocupava com a pessoa, não se preocupava com o escravo. O escravo, naquela época, ele era representado como um pagamento de uma dívida. Nós podemos ver em 2 Reis 4, aquela mulher a qual o profeta Eliseu chega e multiplica o azeite. Ela estava preocupada com quando os filhos poderiam ser levados e escravizados por causa de uma dívida que ela possuía. Nós podemos constatar isso no texto. Era diferente da escravidão aqui do Brasil, que eles já vinham como escravo para pagar uma dívida. Eles eram comprados, os escravos. Nesse aqui vinha como pagamento de uma dívida, mas esse centurião se cobrava com ele. E esse escravo tem a nossa tipologia. Nossa, mim e você que leu. Paulo fala: eu sou o pior
daqueles que eu sou o pior, ai de mim, porque sou o pior dos pecadores. Paulo se considerava o pior dos pecadores. Nós, em outra época, éramos escravos do pecado. E sem saber, nos metíamos a um caminho de domínio, de escravidão. Mas aquele homem se preocupava. E o que ele fez? A primeira ação dele, ele ouviu falar de Jesus. Irmão, ele ouviu, ele nem viu Jesus, ele nem chegou a ver nesse texto. Lucas chegou a relatar que ele nem viu. E é por isso que Jesus elogia a fé dele. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, fala que nós nos movemos pela fé e não pelo que nós vemos. Abacuque 2, versículo 4, o justo viverá da fé. E perceba, o que ele fez? O que ele conhecia, o que ele tinha mais próximo de Deus, era a religião. Quando ele mandou alguns líderes judeus, quem que é isso? Os fariseus e os saduceus, aqueles a qual Jesus entrava em embate o tempo inteiro. E que fosse falar para curar o seu escravo. Perceba, o poder da fé de um homem começa a mandar até mesmo os religiosos, porque naquele meio, naquela época, tinha um conluio político com a religião. Não muito diferente de hoje, não é verdade? E os líderes chegaram para Jesus e olha só o que eles falam. Suplicaram insistentemente que Jesus socorrendo, dizendo: eu quero que vocês prestem atenção nos detalhes. As palavras dos fariseus e dos saduceus. Ele merece sua ajuda. Eu vou repetir. Ele merece sua ajuda. Pois ama o povo judeu e até nos construiu uma sinagoga. Ama como? O povo judeu era opresso pelos gentios, pelos romanos, que era esse homem. Como? Eram totalmente oprimidos, totalmente escravos, o povo judeu, então como ama? O problema é que eles eram bajuladores. Os saduceus e os fariseus eram bajuladores. Por quê? Porque construíram uma sinagoga, construíram aquilo que era a fonte de sustento deles. Então, eles declaram para Jesus. Mas interessante, no versículo 6 diz: Jesus foi com eles. Eu gosto dessa parte, Jesus foi com eles. Por quê? Meu irmão, Jesus foi por causa do escravo. Jesus foi por causa do escravo. Jesus veio por causa daqueles que estão escravos. Jesus veio para os que choram. Jesus veio para os que estão oprimidos. Jesus veio, sabe, para aqueles que reconhecem. Ele veio por mim e por você. Eu quero repetir isso. Jesus veio para os que choram. Jesus veio pelos oprimidos de coração. Jesus veio por aqueles, sabe, que estão escravos e não conseguem sair, sofrem uma paralisia por causa do pecado. Jesus veio por mim e por você. Mas olha só, perceba as nuances. Antes de chegar à casa do oficial, agora o oficial mandou alguns amigos. E quem é amigo, meu irmão? Amigo, João 15,13 diz que é aquele que dá a vida pela pessoa. Aquele centurião se mostrou amigo do escravo quando ele foi até Jesus para curar. Olha o que ele disse, olha o que os amigos disseram. Mandou dizer também: Senhor, não se incomode em vir à minha casa, pois não sou digno de tamanha honra, não sou digno de sequer de ir ao seu encontro. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso porque sou homem de autoridade. E ele diz: vai um, vem outro. Ele começa a declarar isso. Mas como ele chegou a esse entendimento? Bom, ele começou a ouvir falar de Jesus e os seus pensamentos começaram a ser transformados. A nossa semelhança está justamente nos pensamentos que nós temos com referência à soberania de Deus. A nossa imagem mostra que nós deveremos refletir a glória de Deus, mas quando nós somos feitos semelhança de Deus, é justamente no pensamento, e é aqui que Satanás ataca. Mas como que mudou a mente dele? Porque Jesus começou a ir em direção dele. Perceba que foi uma ação de Jesus em direção ao oficial romano. Isso me lembra de um texto que eu quero ler com vocês, que está em Gênesis capítulo 3. Diz assim, ele respondeu: ouviu que estava andando pelo jardim e me escondi, porque tive medo, pois estava nu. O oficial falou que não era digno de receber ele na sua casa. Mas os fariseus estavam falando: ele merece a sua ajuda. E o Senhor partiu na direção. Irmãos, isso é o que acontece quando Jesus se aproxima de todos nós. Mas nós nos reconhecemos que não somos merecedores. Eu gosto de Lucas 15, versículo 21, a qual o filho pródigo chega para o pai e fala assim: pai, pequei contra ti
e contra o céu. Eu não mereço ser chamado de filho. E o pai pega o anel e coloca no dedo, e coloca as sandálias e veste com roupas novas. Anel, autoridade, sandálias, refere-se à paz e à limpeza do caminhar. E as roupas se referem à santidade. É agora a pergunta que não quer calar, porque quem é que reconhece? Mas a pergunta que quer calar, quem é digno? Quem é digno? E a gente logo vê a percepção do conhecimento de Jesus e de Deus, na divindade de Jesus, nessa atitude, porque ele se sentiu com medo e se sentiu nu, envergonhado. E por isso ele mandou os amigos, porque se ele mandasse novamente os fariseus, o que aconteceria? Teria apontamento de dedo, e como eles exercia autoridade sobre os fariseus, eles poderiam usar, porque o diabo ele é acusador, usar o pecado do centurião romano contra ele mesmo. E Deus se agrada, porque o centurião romano, na verdade, ele representa hoje o quê? A polícia, aquele que nos protege. É impressionante o cuidado que o Senhor tem disso. E olha só, e o Senhor ficou admirado. Eu quero terminar a palavra agora, porque tudo isso acontece em nossa vida, irmãos. Quando nós reconhecemos a nossa miserabilidade, perceba, ele orou por um escravo, ele intercedeu por um escravo, usou todos os meios e recursos disponíveis a ele para salvar uma pessoa que era escrava, que era um pagamento de dívida dele. Ele se importava com a pessoa. Ele simplesmente reconheceu a sua pequenez, e a nossa grandeza, ela está justamente, meus irmãos, no interior de reconhecer o quanto somos dependentes de Deus e da nossa mente, e não no nosso exterior, não na construção de sinagogas. Ele sabia disso. E quando Jesus ouviu isso, ele reconheceu. E é bom, porque é impressionante. Irmãos, sabe por que Jesus ficou admirado? Porque aquele homem pegou Jesus de surpresa. Muitas vezes nós podemos sim surpreender Deus. Logicamente, o ato de surpresa, ele se dá nessa caminhada. Ele ficou admirado, causou admiração em Deus. Um homem que era gentil, aqui quebra todas as escritas de que ele veio só para os israelitas. E olha, o que acontece quando Jesus fica se admirado de nós? Oh, glória, eu quero terminar. Irmãos, ele voltou-se para a multidão que o seguia e disse: eu lhe digo a verdade, jamais vi fé como essa. Ele deu testemunho à multidão. Sabe a multidão que nós largamos para trás e nos separamos? É Deus que vai nos justificar diante dela. É Deus que vai dar o testemunho dela. É Deus que vai falar para ela sobre a nossa atitude para salvar alguém que estava escravo e opresso. Não se preocupe, porque o Senhor está trabalhando em tudo e em todos, com uma única finalidade. A finalidade é justamente para que nós possamos ter a mente no lugar certo. Olha, eu falei sobre Pedro, fazendo a pregação do arrependimento, de aceitar o nome de Jesus e depois receber a dádiva do Espírito Santo. No final de Atos 2, versículo 14, Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência: salvem-se dessa geração corrompida. Irmãos, o esforço de se salvar da geração corrompida, Deus atribui a nós, de fazer separação, sabendo que é Ele que nos justifica perante a essas mesmas pessoas a qual nós decidimos separar o pensamento. Não estou dizendo que elas sejam ruins, eu estou dizendo que elas estão corrompidas. Corrompida é diferente de ruim. Corrompido, o Senhor Jesus diz em Lucas 9 que está associado à incredulidade daquilo que nós podemos ser e daquilo que nós podemos fazer. Nós devemos identificar o mal, não se comparar com ninguém, para viver a plenitude de vida, sabendo que a nossa plenitude, aquilo que alcança o nosso coração, alcançará as pessoas que estão ao nosso redor. Mas é necessário fazer uma consagração. Consagração fala de separação. Sim, esse ato deve ser intencional, salvar-se de uma geração corrompida, ou seja, não pensar como eles pensam. E no final de tudo, o próprio Deus faz questão de colocar as coisas todas no lugar, para a honra e glória do nome dele. Eu gostaria de deixar essa mensagem como uma mensagem de fé e esperança para a caminhada que você está seguindo. Até não desista, porque ele lhe colocou num lugar solitário
e que aparentemente nós possamos entrar em crise. Ele está com você. O deserto, ele é uma bênção. Mostra a nossa identidade de filho e o que nós podemos ser nele. Mais do que isso, revela a grandeza de Deus. Ele sabe os nossos limites. É no deserto que nós reconhecemos os nossos limites, mas é no deserto que nós reconhecemos também o quanto o nosso Pai é ilimitado. Fica com essa breve mensagem. Que Deus abençoe. A paz do Mestre. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.